Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Amém. Pode sentar. Queridos, me lembro de uma história que um tio me contou. Ele é militar e ele serviu durante alguns anos na divisa com a Venezuela, num lugar onde havia algumas tribos indígenas, e ele me contou algumas histórias a respeito daquele lugar. Uma das histórias que mais ficou na minha mente é a história que ele me contou a respeito dos índios trocando pepitas de ouro por objetos de 1,99. Os índios, eles não costumavam falar o português, mas tinham uma facilidade de comunicação, e eles chegavam até o homem branco com pepitas de ouro desse tamanho, 2, 3 centímetros, não sei quantas gramas dão, mas eu sei que elas valem bem mais do que um espelho, do que um videogame, do que um par de pilhas. E o homem branco costumava trocar com os índios essas pepitas de ouro por esses objetos que para a gente é tão insignificante o valor financeiro deles. E a vantagem era muito grande. Mas olha só, os índios, eles não conheciam o valor do ouro. Por isso, eles trocavam aquilo que era pedra preciosa por objetos sem valor. Agora, irmãos, essa comparação nós podemos fazer para nós e para o contexto também de Hebreus. Essa carta, irmãos, escrita aos Hebreus, nós não sabemos quem é o autor dessa carta, e também não vamos perder muito tempo tentando fazer alguma atribuição. Se não está claro, se os teólogos mais proeminentes não conseguiram definir quem é o autor, quem sou eu para dizer quem seja. Mas olha só, essa carta aos Hebreus foi escrita com um propósito. Irmãos, na década de 60, no primeiro século, estava se levantando uma grande perseguição aos cristãos. O imperador Nero, ele queimou muitos cristãos, matou muitos cristãos. Então, muitos cristãos, diante da dificuldade que estavam passando, e não eram poucas dificuldades, eram fome, era espada, prisão e morte. Era necessário fugir da sua cidade para não morrer. Então muitos cristãos balançavam. A sua fé balançava. Muitos deles, não todos, lógico, muitos regrediram. Voltaram ao judaísmo. Os que eram de outras religiões sem seu judaísmo voltaram a praticar o culto ao imperador, o culto ao César. Eles foram regredindo, trocando, irmãos, aquilo que era superior por algo inferior. Então, o objetivo dessa carta é chamar a atenção desses irmãos que estão sofrendo, passando por dificuldades, para que eles não esmorecessem na fé, para que eles não caducassem na fé, para que eles permanecessem firmes na fé. Então, olha só, essa carta começa dizendo uma verdade aqui: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A informação que nós temos aqui, irmãos, é que Deus ele falou muitas vezes, de Gênesis a Malaquias, muitas vezes. Deus ele falou, irmãos, de várias maneiras. Deus ele falou através de sonhos. Deus ele falou, irmãos, através de anjos. Deus falou através dos seus profetas. Deus, em Números 22, 18, ele fala até através de uma jumenta, algo bem específico para aquela ocasião, que não é regra. Mas olha só, a Bíblia diz que Deus ele falou
muitas vezes falou de várias maneiras aos pais, aos antigos. Ou seja, ele não está falando de algo que aconteceu recente, ele está falando do passado. No passado, Deus falou, mas ele falou alguma coisa, uma revelação, e essa revelação ela é importante porque ela foi trazida de Deus por um único caminho. Ele diz qual é o caminho dessa revelação que chegou aos pais. O caminho é pelos profetas. Moisés, Isaías. Mas olha só, quando ele vai no verso 2 e diz nos últimos dias, ele está trazendo uma coisa nova. Ele está trazendo aqui, irmãos, a proposta dessa carta, de falar de algo novo, de algo melhor, de algo maior. De falar para aqueles crentes que estão passando por dificuldades, que aquilo que eles abraçaram recentemente nos últimos dias é superior. É superior àquilo que os pais receberam. E o que é isso? É a revelação. É a revelação de Deus, da vontade de Deus. Aquilo que eles receberam nos últimos dias, a respeito de Deus, da sua vontade e do seu ser, o que eles receberam nos últimos dias é maior, é melhor do que aquilo que foi dito aos pais. Então veja só, em que consiste essa revelação? Esse texto que nós lemos agora, nós vemos aqui pelo menos 4 verdades a respeito de Jesus, que o qualificam, irmãos, como uma revelação maior, mais elevada de Deus. Acompanhe comigo aqui no verso 2. Nos últimos dias, ele nos falou pelo Filho. É isso que está dizendo aqui. Nos falou pelo Filho. E o que ele diz a respeito do Filho? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, o qual também fez o universo. A respeito do Filho, irmãos, ele diz que Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas. Irmão, sabe o que significa todas as coisas no grego? Todas as coisas. Ou seja, não ficou nada. Todas as coisas são dele. O céu, a terra, as estrelas, a imensidão desse universo, todos os seres, tudo é herança dele. Ele é o herdeiro de todas essas coisas. Ele é quem tem todas essas coisas. Ele é o dono de todas essas coisas. Ele é o grande herdeiro, ele é o herdeiro de todas as coisas. Então veja só, essa revelação que é o Filho, ele é o herdeiro de todas as coisas, o dono de tudo isso. Mas ele fala aqui também, pelo qual também fez o universo. Isso me lembra muito como João, o apóstolo João, apresenta Jesus. Por favor, alguém abre Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. E outro irmão abre Evangelho de João 1, 10. Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito, daquilo que se fez, haveria. Então veja só, o autor de Hebreus ele está bem alinhado com João, dizendo que Cristo, irmãos, também fez todo o universo. João 1, 10. O mundo foi feito por intermédio dele. Então veja só, quando o autor de Hebreus aqui fala, nos últimos dias ele nos falou pelo Filho, já dá uma grande distinção falar das características desse Filho. Quem é esse Filho que nos falou nesses últimos dias? O Filho que nos falou nos últimos dias, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono do universo. Ele é o dono do planeta que nós vivemos. Ele é o dono dos céus. Ele é o dono, o herdeiro de todas as coisas. E ele também fez o universo. Este que nos falou, este que habitou entre nós, esse que esteve conosco. Foi ele que fez todas as coisas. Foi ele que por meio do qual, sem ele, nada do que existe, das coisas visíveis e invisíveis, existiria. Foi este que nos últimos dias nos revelou. Segundo, no verso 3,
o autor aqui ele afirma outra coisa a respeito de Jesus, que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Está acompanhando? Verso 3. Ele é o resplendor da glória, o brilho da glória de Deus. Irmãos, a gente de vez em quando contempla belas imagens. Eu gosto muito de ver cenários, principalmente do nosso estado. Tem muitas coisas boas aqui que eu ainda não vi pessoalmente, só por fotos. De vez em quando a gente se depara com um espetáculo da natureza, algo diferente. Nesses dias houve um eclipse do sol, que eu tentei ver, não vi nada. Mas há uns meses atrás falaram-se tanto numa mega lua, e foi um tumulto ali na praia de Ponta Negra por conta dessa mega lua, que eu não vi nada de diferente também. Mas olha só, se nós nos encantamos tão facilmente com o brilho da lua, se nós nos encantamos tão facilmente com o brilho do sol, e a gente não consegue nem olhar diretamente para o sol, a gente só consegue olhar para o sol no finalzinho da tarde, quando ele está se pondo, a gente olha, ele está lá, o céu alaranjado, e a gente consegue olhar, mas de meio-dia, o sol, a gente não consegue olhar para o sol. Mas o sol é criação de Deus. Mas aqui está falando que Jesus é o resplendor da glória de Deus, é o brilho da glória de Deus. Nós não conseguimos, irmãos, olhar para Deus. Nós não conseguimos, mas nós conseguimos ver Deus em Jesus. E o autor, ele continua dizendo, ele é a expressão exata do seu ser. Novamente, o autor de Hebreus está bem alinhado com o raciocínio de João. Alguém leia para mim Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, e outro irmão abre João 14, verso 8 e 9. Evangelho segundo João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Por isso que o autor de Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, porque ele e o Pai é uma única pessoa. João 14, 8 e 9. Filipe questionando a Jesus, mostra-nos o Pai, e Jesus respondendo, quem vê a mim, vê o Pai. Olha o perfeito alinhamento daquilo que João escreveu, irmãos, com o autor de Hebreus, que Cristo, irmãos, é a expressão exata do ser de Deus. Então quem olha para Cristo não vai ser ofuscado. Nós olhamos para o sol, o brilho do sol nos ofusca, os olhos doem, nós não conseguimos manter o foco no sol. Mas olha só, para poder ver Deus, isso é interessante, a gente tem que olhar para Jesus. Olhando para Jesus, irmãos, nós vemos Deus, porque Ele e o Pai é um. E o próprio Jesus disse, quem vê a mim, a expressão exata do ser de Deus, vê ao Pai. Terceira característica, ou qualidade aqui que diferencia Cristo dessa revelação mais elevada, ainda no verso 3, é que ele está assentado à direita da majestade. Verso 3, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha só, irmãos, a Bíblia aqui está afirmando que Jesus está à direita da majestade. Em outras ocasiões, a Bíblia também afirma que Jesus está à direita do Pai, não somente do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. Salmo 110, verso 1, o salmista, vamos dizer assim, profetiza. Romanos 8:34, um irmão lê para mim Salmo 110, verso 1, outro irmão lê Romanos 8:34. O salmista declarando, assenta-se à minha direita. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-se à minha direita. A posição de autoridade. Outro irmão, Romanos 8:34.
que está à direita de Deus, intercede por nós. Olha só, irmãos, no mundo antigo, a mão direita é a mão mais valorizada. A mão direita, irmãos, era a mão da habilidade, é a mão do braço forte. A maioria é destro. Então, olha só, no mundo antigo, essa posição, a mão direita, ela é muito valorizada. Quem está à direita, então acho que daí é que já surgiu aquela expressão, né? Fulano é meu braço direito. Mas olha só, sempre quem está à direita do soberano é alguém capaz. É alguém que pode chegar àquele soberano e dar um conselho, ou então de atender a um pedido daquele soberano e executar a sua ordem com eficácia. Então olha só, no mundo antigo dizer que alguém está à direita do soberano seria a maior patente, a maior honra, o maior grau, né, de autoridade depois do rei, depois do imperador, depois da majestade. Então olha só, a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, aponta, mostra Cristo, irmãos, à direita do Pai. Mas eu vejo que além de ser o braço direito, de ser aquela pessoa capaz de dar um conselho, de ser aquela pessoa capaz de executar com perfeição a ordem do soberano, eu vejo que essa pessoa que está à direita sempre é alguém que tem uma intimidade, é alguém que fala no ouvido do rei, é alguém que está tão próximo com o rei, que tem um relacionamento muito próximo com o rei, então se encaixa perfeitamente aqui. E a gente encontra na Bíblia, irmãos, pelo menos 12 passagens da Bíblia com essa afirmação de que Cristo, ele tem essa posição de autoridade, que ele está assentado, que ele está à direita do Pai. Pelo menos 12 passagens que eu consegui achar aqui, mas deve haver, pode ser que haja mais. Mas pelo menos 12 passagens da Bíblia, irmãos, afirmam essa autoridade, esta posição acima de todas as outras posições a respeito de Jesus. Então, este que nos falou nos últimos dias, irmãos, não é qualquer um não. É o Filho de Deus. É aquele que é herdeiro de todas as coisas são dele. É ele que fez o universo. É ele que é o resplendor da glória, é ele que é a expressão exata do ser de Deus, é ele que está assentado do lado direito de Deus, na posição de maior honra, ou seja, nem no céu, nem na terra há alguém maior, ou que pelo menos chegue perto. A maior autoridade no céu e na terra, irmãos, é Jesus, é Jesus. E no verso 4, a quarta afirmativa a respeito dessa revelação superior, que é Cristo, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Irmãos, em Hebreus, aqui no capítulo 2, no verso 7, tem a seguinte afirmativa: fizeste por um pouco menor do que os anjos, de honra e glória coroaste. A respeito do Cristo, fizeste um pouco menor do que os anjos. Eu entendo, irmãos, que vamos colocar aqui uma hierarquia. Deus, muito abaixo de Deus, os anjos. E abaixo dos anjos, o homem. Por quê? Porque tanto os anjos como os homens são criações. São criaturas de Deus, foram criados por Deus. E existe, irmãos, uma distância muito grande, porque Deus é completo, e todas as outras coisas, elas não são completas em si. Deus, ele é o eterno, e todas as outras coisas, ela tem princípio e tem fim. Porque Deus, irmãos, não necessita de nada de ninguém, ele é autossuficiente, e tudo o resto necessita de Deus. Então existe uma grande distância entre Deus e os anjos. E abaixo dos anjos, os homens. Já que os anjos, irmãos, a gente lê na palavra de Deus que um anjo só, ele destruiu um exército. Que um anjo só, ele é capaz de fazer muito mais do que muitos homens. Mas olha só, a Bíblia está afirmando aqui que Deus o fez um pouco menor do que os anjos. Ou seja, o fez homem. Que Cristo, de fato, irmãos, tornou-se aquilo que é menor do que os anjos, o homem. Que Cristo, de fato, é homem. Mas olha só, isso é uma coisa difícil para nós entendermos, porque quando a gente fala de Jesus, a gente sempre imagina Jesus como Deus. E Jesus, ele é Deus, mas ele também é homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
E João viu, e as testemunhas viram. Eles seguraram Jesus, eles encostaram em Jesus, eles comeram com Jesus. Então Jesus, ele não era um espírito, ele não era a aparência de um homem, ele era homem. É isso que esse texto está dizendo. Mas que devido à sua obra, devido àquilo que ele conquistou, que é o que Isaías fala, que ele deu a sua vida, que por conta do seu castigo muitos foram justificados. E aqui também fala, no verso 3, depois de ter feito a purificação dos pecados, que essa obra, que aquilo que ele fez, essa obra, Deus, por conta dessa obra, o exaltou. Então, aquele que aos olhos humanos é apenas um homem, Deus o exaltou e o colocou numa posição muito, mas muito superior aos anjos. É isso que esse texto está falando. Olha que a gente está passando por uma época que os anjos não é coisa de brincadeira não, irmãos. Tem culto aí que é anjo demais. Tem culto que o pregador para, senão que vai falar agora o anjo e eu não sei como é isso, mas de alguma forma os anjos, estão presentes na pregação, estão presentes no louvor. Uma coisa bem, os anjos estão falando diretamente. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque Paulo já advertiu que mesmo que um anjo desça do céu e traga um evangelho diferente, que seja maldito. Então pode até aparecer um anjo para mim, mas eu vou confirmar aquilo que ele está dizendo. Mas olha só, a caráter de revelação, de peso, não vai vir nada, porque toda a revelação já está aqui. Toda a revelação, irmãos, do Antigo Testamento, ela falava de Cristo, mas falava em figura, falava em sombra. Mas quando Cristo veio, aí tudo ficou às claras. Aí a gente pôde ver o interesse de Deus pelo homem. Aí a gente pôde ver a graça, aí a gente pôde ver a misericórdia de Deus. Aí a gente pôde ver o amor de Deus encarnado. Encarnado. O amor de Deus se tornou carne, irmãos, para que eu e você tivéssemos vida. Por isso, irmãos, olha só, Isaías, ele disse, ele só viu o servo sofredor. Mas nós aqui já temos a revelação do Cristo exaltado. Os profetas do Antigo Testamento viram o Senhor, mas não sentiram, não ouviram a sua voz, não receberam os seus ensinos diretamente, como nós temos a palavra de Deus. Então, aquilo que era sombra, que era figura no Antigo Testamento, aquilo que Deus falou pelos profetas, foi revelado de uma maneira plena, foi revelado agora de uma maneira superior, que é Cristo. É essa a revelação mais completa, é essa a revelação superior de Deus, da vontade de Deus, porque Deus ele ensinou através de Cristo. Cristo é a voz de Deus. E essa revelação de Deus, irmãos, sem Jesus ela está incompleta, ela está em falta. Por isso que todas as coisas convergem para Ele, por isso que Ele é o exaltado aqui nesses textos. Em Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías profetizou que Deus estaria conosco. Ele fala do Deus Emanuel. Mas Isaías só profetizou. João, Paulo, Pedro, eles viram o Emanuel. O Emanuel, irmãos, ele se fez carne, ele fez a sua obra, ele foi crucificado, ele morreu e ressuscitou. E ele está sentado à direita de Deus Pai. Agora imagina só, observa só, esse ser tão elevado, que é Deus, ele fez uma promessa para mim e para você, que só Deus poderia fazer. Ele disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estaria presente. Nós estamos aqui um pouco maior do que 3 ou 4, e Ele está presente aqui, nos auxiliando, nos guiando na sua palavra, porque Ele é a revelação de Deus, a suprema, a maior revelação de Deus. Ele, irmãos, é o Filho, o herdeiro de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. Ele, irmãos, é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o exaltado, Ele está à direita de Deus Pai, Ele tem essa honra, Ele tem essa autoridade, Ele tem um nome que está acima de todo o nome. E aqui ele conclui isso, que Deus, verso 4, que Deus o exaltou, Ele deu um nome mais excelente do que o deles. Irmãos, quando a gente vai procurar esse nome aqui em Hebreus, fica difícil, porque esse nome é o nome que é maior do que os anjos.
Esse nome é o nome que é maior do que todos os profetas. Esse é o nome que é maior do que Moisés. Esse é o nome que é maior do que o tabernáculo. Esse é o nome que é o nome sobre todo nome. Então, se a gente for olhar aqui, talvez a gente não defina, não entenda que nome é esse que o versículo 4 está se referindo. Talvez se a gente for expandir mais na Bíblia, aí a gente encontra esse nome. Eu apostaria aqui em Filipenses capítulo 2, verso 11. Filipenses 2, verso 11, que diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo, aquele que é herdeiro de todas as coisas, que Jesus Cristo, aquele que sustenta todas as coisas, que fez todas as coisas, Jesus Cristo, aquele que é o resplendor da glória de Deus, Jesus Cristo, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, Jesus Cristo, aquele, irmãos, que está assentado à direita de Deus Pai, na posição de maior honra, Jesus Cristo, aquele, irmão, que tem um nome mais excelente do que todos, que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Eu aposto que é esse o nome que está acima de todo nome, que é esse o nome que é mais excelente do que o nome dos anjos, do que todo o nome da palavra de Deus, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Deus nos abençoe, irmãos. Louvado seja.